Tudo bem, alunos? Então nós vamos hoje dar finalidade ao nosso conteúdo anual com uma aula de funções exponenciais, desde a função, parte de tabela, até a finalização com o gráfico. Beleza? Nós já tivemos a aula da função exponencial básica, a aula sobre tabela, tivemos a aula sobre os gráficos. Hoje nós vamos englobar tudo isso que nós aprendemos em uma aula para finalizar as funções exponenciais. Vamos lá? Então, a função escolhida é essa função, f de x igual a 3 elevado a x. Eu vou montar a tabela, tá? E depois nós vamos proceder, então, com o gráfico. Vamos lá, então? Então, eu escolhi esses valores para x para ele dar uma variação bem interessante para o nosso gráfico. O primeiro valor para x é menos 2. Então, nós vamos fazer a substituição na função e verificarmos qual vai ser o valor de y que vai ter como resultado. Então, vamos lá? Minha função é f de x igual a 3 elevado a x. Então, vamos aqui para o nosso rascunho. F de x é igual a 3 elevado a x. Meu primeiro valor para x é menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 3 elevado a menos 2. Lembrando que menos 2 é uma potência, então, com expoente negativo, porque nós temos o menos 2 como expoente. Então, nós vamos fazer a inversão. F de menos 2 é igual a 3 elevado a menos 2 sobre 1. Nós sabemos que todo número tem um denominador 1, quando há ausência de denominador. Agora nós vamos fazer a inversão. F de menos 2 é igual a 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Observe quando nós fazemos a inversão, o expoente que era negativo, menos 2, se torna positivo 2. Então nós temos agora, então, 1 sobre 9. Tome muito cuidado, muita gente faz 3 vezes 2 e não é. É 3 vezes 3. 3 vezes 3, 2 vezes. Beleza? Então, 1 sobre 9, nós vamos agora calcular essa fraçãozinha. 1 dividido para 9. Então, não tem como nós fazermos essa divisão. Nós adicionamos um zero aqui. Zero no resultado. Então, nós temos 0,1. 1 vezes 9 é 9. 10 menos 9 é 1. Resto 1, vamos continuar a divisão, adiciono 0, 10 dividido por 9 é 1, e assim sucessivamente. Então, nosso primeiro valor para a nossa função é 0,11, beleza? Para gráfico, nós vamos usar somente 0,1, depois eu explico para vocês, beleza? Vamos para o nosso próximo valor, que é menos 1. F de menos 1 é igual a 3 elevado a menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 1 sobre 3 elevado a 1. Observe que eu já fiz a inversão, né? Vocês podem proceder assim também. Não há necessidade de vocês fazer passo a passo. O importante é vocês determinar o que acontece em cada conta dessa, em cada operação, em cada passo desse. Depois vocês podem proceder com o cálculo de maneira direta. Mas tome cuidado na hora da inversão, para sempre fazer da forma correta. Então eu vou fazer dessa forma para o vídeo não estender muito, beleza? Então 1 sobre 3, eu vou fazer a divisão agora de 1 dividido para 3. Lembrando, pessoal, que 3 elevado a 1 é 3. 1 dividido para 3 não tem como, nós adicionamos o zero. Agora eu tenho 10 dividido para 3, dá no máximo por 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 é 1. E assim por diante eu continuo o cálculo, né? 3 vezes 3, 9, sobra 1. E assim sucessivamente também uma dízima periódica. Então nós temos aqui como resultado 0,33. Nosso próximo valor é o zero, tá bom? Lembra, todo número elevado a zero é igual a 1. Então se eu tenho uma função em que x é igual a zero, uma função exponencial, nós temos aqui f de zero é igual a 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é 1, então f de zero é igual a 1. Vamos para o nosso próximo valor, que é x igual a 1. Olha o x igual a 1 como vai ficar bem simples de nós resolvermos. Temos f de 1 é igual a 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se eu tenho 3 elevado a 1, eu tenho 3. Agora, vamos para o f de 2. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, pessoal, é 3 vezes 3. 3 vezes ele mesmo, 2 vezes. Então, f de 2
é igual a 9. Por fim, então, nós temos aqui 3 elevado a 2, que é 9. Beleza? Eu vou apagar aqui, nós vamos retornar agora com a parte gráfica, beleza? Tudo bem? Estamos aqui de volta agora. O gráfico já está construído. Vou explicar para vocês como que eu construí esse gráfico. Eu usei unidade de medida, pessoal, para o meu tamanho que eu tenho aqui. Vocês vão usar a unidade de medida pelo espaço que vocês têm no caderno, tá? Observe que eu preciso ir até o 9 positivo, que é o maior valor que eu tenho no meu gráfico, beleza? Eu não tenho valores negativos, então não tem necessidade do meu gráfico ter muito espaço para a parte negativa no Y, beleza? A parte de x eu tenho um valor negativo, menos 2, então vai até o menos 2, eu não estendi para cá porque não tem necessidade, e o positivo vai até o 2, beleza? Então a primeira parte é você verificar isso, unidade de medida e até onde vai o seu gráfico. Depois eu vou ordenar aqui os pares que eu tenho. Primeiro parzinho, eu vou colocar letras para mim selecionar e para mim organizar os pontos. Letra maiúscula sempre, tá? Ponto A, menos 2 e 0,111. Vou usar, pessoal, somente o 0,1, tá? Porque não tem necessidade de usar medidas maiores, que o meu gráfico ele não vai expor as outras unidades de medida. Eu vou explicar para vocês depois, tá? O ponto B, menos 1 e 0,3. Meu ponto C, 0 e 1. Observe que eu estou usando ponto e vírgula para separar os elementos x e y, porque os elementos contêm vírgula. Se eu colocar vírgula, às vezes fica um pouco ruim a compreensão, tá? Então eu estou usando ponto e vírgula para separação, beleza? Para ficar mais fácil você saber qual é o elemento x e qual é o elemento y. Vamos agora para o nosso ponto D. O ponto D eu tenho lá meu elemento para x, que é o 1, e o y é o 3. E meu ponto E, eu tenho o elemento 2 para x e 9 para y. Então, para finalizar, eu tenho esses pontos. Agora, como vou colocar esses pontos no gráfico, pessoal? É bem importante você ir seguindo uma sequência. Eu vou pegar primeiro o ponto A, eu vou encontrar o A menos 2, no caso, no eixo X, porque o X é o primeiro elemento. Agora, qual é o eixo X e qual é o eixo Y? X, pessoal, é o eixo deitado na horizontal. Y está na vertical. Lembre-se disso, tá bom? Então, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Onde está o menos 2 para x, porque ele é o primeiro. Menos 2 para x está aqui. Onde está o 0,1 para y? Pessoal, entenda uma coisa. 1 é esse espaço, é essa altura. É até aqui. O que significa 0,1 em referência a 1? 0,1 é a 10ª parte de 1, ou seja, você pega o 1, pica em 10 partes, recorta em 10 partes, e 0,1 vai contar como sendo uma parte dessa. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o 1, repartir em 10 partes, bem pequenininhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou pegar uma parte dessa, sempre de baixo para cima, porque é 0,1. Então, eu tenho isso aqui ó, como 0,1. Bem próximo da risca, pessoal, bem próximo mesmo. Então, vou fazer a ligação entre menos 2 e 0,1. A ligação é bem próxima ao eixo X, exatamente aqui. Bom? Vamos agora para o próximo ponto, que é o menos 1 e 0,3. 0,3 é 3 décimos. É você dividir o 1 em 10 partes, pegar 3. Vou usar essa mesma divisão que eu fiz. Só que eu vou pegar 3 partes. 1, 2, 3. Mais ou menos aqui. Então aqui eu tenho 0,3. Lembrando, meu ponto A e meu ponto B.
menos 1 para x e 0,3 para y, beleza? Vamos para o próximo ponto, 0 no x. 0 no x está aqui. 1 para y está bem aqui, então o ponto fica em cima do eixo, tá bom? Então aqui é meu ponto C, em cima do eixo. Os valores ficam positivos, ficou mais fácil você trabalhar, e quando mesmo eles ficam sem ser decimais, fica mais fácil ainda. Decimal é um pouquinho mais complicado, porque você tem que tomar atenção, fazer a divisão da medida, tá bom? Ponto 1 para x, 1 está aqui, e 3 para y. Vou subir até 3 para y. Eu vou usar essa régua para não ficar muito diferente aqui e o gráfico não sair torto, tá bom? Então tem esse ponto aqui, que é meu ponto D. E agora eu tenho um ponto E, que é o 2 até o 9. O 2 até o 9, pessoal. São duas unidades de medida. Então eu tenho o 2 e ele vai até o 9. Eu vou usar aqui o nível, porque aí o gráfico vai ficar bonitinho. Pronto. Aqui é meu ponto E. Tá? Pessoal, se vocês quiserem fazer a ligação pontilhada, sem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer sem problema nenhum. Então aqui está todos os meus pontos do meu gráfico. Agora eu vou fazer a ligação desses pontos, tá? Lembrando, função exponencial, a formação do gráfico é uma curva. Então vou fazer a ligação dos pontos em curva. Eu faço primeiro o pontilhadinho, bem suave, para mim não deixar o gráfico torto inicialmente. Ó, observe o que está acontecendo, ó. Saiu fora do E, mas eu fiz pontilhado justamente para fazer isso. Aí eu venho fazendo o encontro para a curva ficar bem suave. Aí eu tiro essa parte que ficou fora. Por fim, eu vou fazendo a ligação final, que é ligando esses pontilhados. E o gráfico fica mais ou menos, né, quase 100% bacaninha. Lembrando que nós usamos aparelhos manuais para fazer essa curva. Fica um pouco complicado, porque ela é uma curva, né, já como eu falei para vocês. Mas usando o pontilhado, vocês vão arrumando onde ficou um pouquinho fora do padrão. Vocês vão fazendo um ajuste, finalizando o gráfico. Então esse é um gráfico de função exponencial, curva, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Observe que essa função exponencial sempre vai tender aqui para a esquerda e subindo nesse quadrante. Nós temos aqui este primeiro quadrante, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. O que significa? Eu tenho ponto somente no primeiro quadrante e no segundo quadrante, beleza? Não tenho pontos no terceiro e no quarto quadrante, porque essa função ela vai ser limitada a esses dois quadrantes, beleza? Então, pessoal, essa é a aula final dos nossos estudos do ano 2020. Agradeço a vocês por ter participado das nossas aulas. Um bom final de ano, um bom descanso e até o ano que vem, se Deus quiser. Valeu, um abraço.